Bem, queridos, glória a Deus. No final do culto nós temos algumas informações, mas eu quero aproveitar aí o nosso tempo, quero compartilhar com você um texto, a palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem ministrado aqui sobre as nossas vidas. Nós temos um tema, o tema está ali no telão, conectados com a palavra, comprometidos com a missão. Pode repetir comigo? Conectados. Conectados com a palavra, comprometidos com a missão. As duas coisas caminham juntas, né? Tem como a gente estar conectado com a palavra se não está comprometido com a missão. Para você estar comprometido com a missão, você precisa estar conectado com a palavra. Temos um texto base para esse tema, que é Mateus capítulo 5, verso 16. Bota aí para mim, na NAA, por favor. Vamos ler juntos? Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém. Eu fico na cabeça a versão NVI que fala diante dos homens, né? E eu até prefiro essa parte. Mas a NVI aí expressa, a NAA expressa exatamente aquilo que Deus ministrou sobre nós, como pensamos no tema, né? Que essa luz, que é Jesus, brilhe nas nossas vidas, para que os outros possam ver, né? Não para que os outros... que você seja diante dos outros admirado, mas que as pessoas possam ver Jesus na sua vida, que você possa refletir a pessoa de Jesus. Nessa manhã eu quero pensar aqui num texto de 1 João, capítulo 2, verso de número 6, dentro daquilo que a gente tem compartilhado aqui. O tema aqui dessa manhã é andar como Jesus andou. O texto diz assim: quem afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Vamos dizer esse verso aqui juntos? Quem afirma que permanece nele deve andar como ele andou. O texto de João é claro aqui, né? Eu quero compartilhar aqui, refletir e pensar com você sobre o fato de andar como Jesus andou. Será que nós estamos andando como Jesus andou? O texto aqui na NVI usa a expressão permanecer, né? Permanecer em Cristo implica viver uma vida moldada pelo caráter, valores e missão de Jesus, tendo como único fundamento e referência, e não os padrões do mundo, né? Não os padrões do mundo. Só para a gente entender aqui, como nós falamos de mundo, nós não estamos falando das pessoas, né? A Bíblia, quando fala de mundo, ela apresenta o mundo de três maneiras diferentes, né? Três sentidos diferentes. Já expliquei isso aqui, vou explicar novamente. Por exemplo, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo ali, ele faz referência das pessoas, né? As pessoas. Mas existe o sentido de mundo, no sentido, né, de planeta, de terra, aquilo que ele mesmo fez. Mas existe o sentido de mundo, que é o sentido de sistema pecaminoso. Então, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, nós vivemos, há uma estrutura, um sistema pecaminoso no mundo. Então, quando nós usamos a expressão no mundo, porque a Bíblia diz que a nossa luta, ela não é contra a carne, nem contra o sangue, né? Então, é contra esse sistema que vai se opor a você e a mim a andar como Jesus andou. E nós vivemos em uma geração que ela é marcada, né, por muitas
muitas vozes, muitos exemplos, referências e influências. Muitos afirmam crer em Jesus, mas a fé bíblica, ela vai além de uma confissão verbal. Então, nós precisamos entender isso. Uma coisa é alguém dizer que crê. Eu vou dizer para você que até o diabo crê, e a Bíblia diz que ele crê e treme. O problema é que às vezes nós cremos, mas não trememos. Mas o diabo, ele crê e treme. Então, não é só crer, não é só verbalizar uma fé, não é só declarar uma fé, mas aquilo que Jesus espera de nós é viver como Ele viveu, é andar como Ele andou, é viver não o padrão do mundo, mas viver o padrão de Jesus. Então esse é o desafio. Por isso que João nos confronta aqui a uma fé prática. Quem permanece em Cristo vive como Cristo viveu. Então, a proposta aqui do texto e a reflexão que João está trazendo aqui é de uma fé prática, né? É do nosso dia a dia, nosso relacionamento com Ele, que vai interferir no meu relacionamento dentro da minha casa, né, com a minha família, com os meus filhos, com os vizinhos, na escola, na faculdade, né, no ambiente de trabalho. Quando você estiver num BRT muito lotado lá, é a mesma coisa, dentro do metrô. Se você estiver no seu carro, com o ar-condicionado ligado, nós precisamos refletir em todas essas circunstâncias, a vida de Jesus na nossa vida. Isso é andar como Ele andou. Então, a pergunta que nós precisamos nos fazer é: quem está influenciando a nossa vida? O mundo ou Jesus? A quem nós estamos imitando nos nossos passos? Jesus ou o mundo? Então, nós precisamos refletir sobre isso. Aí eu quero separar aqui alguns pontos, e o primeiro ponto é: permanecer em Cristo é mais do que pertencer a uma religião. Então, pertencer a Cristo é muito mais do que pertencer a uma religião. Porque às vezes nós precisamos tomar o cuidado para não termos uma atitude simplesmente religiosa, né? Porque nós achamos que seguir a Cristo é ir na igreja. Estar numa igreja é seguir a Jesus? Também. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Nós somos membros desse corpo. Nós vivemos uma comunhão aqui porque nós estamos debaixo de um só Senhor. Paulo disse, de uma só fé, de um só Espírito, de um só batismo. Nós estamos unidos pela presença de Jesus na nossa vida, porque nós somos dele, pertencemos ao reino dele. Por isso, naturalmente, nós pertencemos ou frequentamos ou congregamos numa igreja, né? E a gente chama aqui de uma igreja local. Existem várias igrejas espalhadas, várias denominações diferentes, e você não pode chegar no céu e não achar que não encontrou uma igreja como você queria, porque o que tem de igreja aí, né, de todos os gostos, de todos os modelos. Então, estar na igreja é importante. Mas o que eu quero dizer para você é que permanecer em Cristo é mais do que isso. Isso, na realidade, é uma consequência da minha relação com Ele. Permanecer fala de relacionamento contínuo, não de eventos. Eu não posso ter uma relação com Jesus apenas circunstancialmente, apenas em alguns momentos, apenas em algumas circunstâncias, ou apenas nos momentos mais difíceis, né? Porque nós temos uma tendência da gente se lembrar de Deus quando o problema chega. Mas nós precisamos ter um relacionamento com Ele e sermos influenciados com Ele todos os dias, né? Todos os dias. Nós precisamos estar conectados com Ele, é o que nos propõe o tema, sabe?
E a evidência dessa permanência, né, visível, ou seja, de que de fato nós andamos com Cristo, é o caráter de Jesus sendo moldado e formado na minha vida e na sua vida. Pastor, mas isso é difícil. Mas isso é possível. E o Senhor, para isso Ele nos deu o Espírito Santo, lembra aí? Ele nos deu o Espírito Santo. Diz, ó, eu vou... E Ele até falou, ó, vocês vão ficar aí no meio de lobos. Porque viver nesse mundo não é fácil. É luta diária, é batalha constante. Mas nós não estamos sozinhos. O Senhor, Ele está conosco. O Senhor não nos visita de vez em quando, mas a sua presença é permanente em nós. Amém, querido? Nós somos o templo do Espírito Santo. Então diga para a pessoa que está do seu lado aí, Jesus está aí em você. Jesus não está do nosso lado, está dentro da gente. Né? Então, Ele está dentro da gente, Ele não está do nosso. Ele não caminha atrás da gente olhando a gente. Não, Ele está dentro de nós. Isso é algo tremendo, algo tremendo. Segunda coisa, Jesus é o nosso exemplo perfeito de vida. Nós vivemos no tempo que a palavra influenciadora aí é o que mais se fala hoje. Então, as pessoas são influenciadas, até porque elas estão conectadas em várias coisas, né? Claro que nós não podemos viver de uma forma como se nós estivéssemos fora desse mundo. Então, existem questões, até a própria tecnologia hoje nos traz, né? Questões que, quando, por exemplo, quando surgiu os mais antigos, não vou falar antigo não, né? Os mais maduros, quando surgiu aí o cartão de crédito, lembra? Era um negócio, cartão de crédito é a marca da besta. Se você tiver isso aí, hoje ninguém movimenta quase dinheiro na mão. Tudo é... Então, quando a televisão surgiu, era a caixa do demônio. Não, celular, então, assim, são coisas que muitas vezes a igreja se opôs. Você não pode ter isso na sua casa, que isso vai te afastar de Deus, isso vai... Nós vemos hoje na tecnologia, a internet é um negócio do demônio. É do demônio se você usar as coisas do demônio lá, né? Mas se você... E não tem como, hoje a gente... Ontem eu já estava até conversando com a Celiane, e o Cláudio, a gente estava falando sobre a inteligência artificial, né? Então, não adianta, hoje é você saber utilizar isso. Você pode utilizar para o bem, ou você pode utilizar para o mal. Pode te edificar, mas como pode trazer o mal para você, se você não souber utilizar. E nós precisamos nos adaptar a isso. Não andar, mas Jesus não tinha internet. É verdade, não tinha internet. Mas é uma questão da tecnologia e o avanço do mundo. Mas nós podemos estar conectados com Jesus, estando conectados, né, numa rede social, usando isso com sabedoria, com discernimento, para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. Mas o exemplo que Jesus nos dá não é como Jesus usava a internet. Mas quando nós olhamos como Jesus andou, nós vamos ver que Jesus é um exemplo de obediência ao Pai. Jesus era um exemplo de amor sacrificial. Jesus era um exemplo de humildade e serviço. Então, isso fazia parte da vida de Jesus. Se Jesus era desse jeito, e Ele é o nosso mestre, nós somos discípulos dele, nós precisamos refletir isso na nossa vida. Nós precisamos ter uma vida de obediência. Obediência conectados à palavra. Irmãos, vou repetir aqui aquilo que a gente fala aqui, nós falamos aqui isso algumas vezes. Mais importante não é o conhecimento daquilo que você tem da palavra, mas é você praticar aquilo que o conhecimento que você tem dessa palavra. Porque Jesus disse, tem o texto lá de Mateus capítulo 7, lá a partir do verso 24, ele vai dizer exatamente isso, que aquele que ouve as palavras de Jesus e obedece,
esse edifica a sua casa na rocha. Aquele que ouve e não obedece, não pratica, ele vai edificar essa casa na areia. Vem o vento, vem a tempestade, e o vento vem, a tempestade vem para todo mundo. O que nos traz, né, a certeza de que nós vamos nos manter de pé é a prática da palavra de Deus. É viver como Jesus andou. Amém, irmão? Jesus foi alguém que andou em santidade, sem se conformar com o sistema do mundo. Mas Jesus era Deus. Mas Jesus era 100% homem. Jesus poderia pecar? Poderia. Se ele fizesse escolhas de pecado, ele poderia. Ele é um homem. A Bíblia diz que ele deixou a sua glória. Ele se tornou um homem como eu e você. Porque tem gente que acha que quando Jesus estava aqui na terra, ele tinha os mesmos atributos de Deus, né? Quando estava na sua glória. Não. Aqui ele não era onipotente, ele não era onipresente, ele não era onisciente. Quando ele era homem, não. Isso lhe era revelado. É diferente. Mas ele estava sujeito às mesmas coisas como eu e você. Mas ele se manteve numa vida dentro do padrão que ele pregava. Ele era dependente do Espírito Santo, sabe? A Bíblia diz que quando ele se batiza, ele recebe, o Espírito Santo desce sobre ele. Jesus não apenas ensinou o caminho, mas nós precisamos entender que ele é o caminho. Nosso padrão não é cultura, líderes, tendências, mas o nosso padrão precisa ser Jesus. Se Jesus vivesse hoje, como ele agiria nas minhas escolhas, relacionamentos e prioridades? Né? Como é que seria isso? Eu tenho certeza que ele mudaria coisas na minha vida. Eu tenho certeza que ele agiria diferente do que, talvez, em algumas situações, eu possa estar agindo. Por quê? Porque eu não sou perfeito. Porque nós vivemos um processo de transformação diário e constante. A gente caminhar um outro ponto aqui, quarto ponto, acho que é o quarto ou terceiro ponto. Não ser influenciado pelo mundo, mas influenciado por Jesus. Então pensa aí comigo, o mundo tenta nos moldar de forma sutil, progressiva e constante. João, ele vai nos escrever para nos alertar que o amor ao mundo é incomparável com o amor ao Pai. E a Bíblia diz que quando nós nos tornamos amigos de Deus, nós nos tornamos inimigo do mundo. Então assim, nós não somos amiguinhos do mundo. Nós não somos amiguinhos do sistema mundano. Porque o sistema mundano, ele quer nos estragar, ele quer nos destruir, ele quer nos afastar de Deus. E esse é um grande desafio, né? Vou dizer aqui novamente, porque nós não pertencemos a este mundo, mas estamos nele. Então, eu não posso viver numa bolha. Você pode viver numa bolha? Não. Eu não vou ligar a televisão. Você pode, mas isso não vai te livrar do sistema mundano. Eu não vou sair na rua. Não vai sobreviver, não vai viver. Então, nós estamos no mundo e vamos enfrentar diariamente situações na nossa vida, circunstâncias na nossa vida, né, que nós vamos ter que fazer escolhas. Escolhas onde vamos ser influenciados ou não. Você vai ver coisas na televisão, você vai ver coisas na internet, você está no ambiente de trabalho, vai ouvir coisas, vai ser oferecido coisas para você, e você vai ter que fazer uma escolha. Não só uma escolha de viver aquilo, ou de ser influenciado por aquilo. As coisas da influência é muito interessante. Porque assim, se alguém chega para você e diz, eu roubei esse celular aqui, isso é uma história, tá, irmão? Pelo amor de Deus. Vai dizer que o pastor está roubando o celular aí.
só que eu já roubei outro ontem. Você quer para você? Você vai dizer, não, que isso? Posso aceitar uma coisa que é fruto de um roubo, de um assalto. Mas você percebe que quando a gente pensa em influência, quando você, por exemplo, está perto de alguém, quando você ouve alguma coisa com constância, isso vai mudando, às vezes, as suas posições e as suas convicções sem você perceber. Né? Daqui a pouco você não vai receber, talvez, um celular que alguém disse que foi roubado. Mas alguém vai dizer, pô, eu conheci uma loja que tem um preço baratíssimo. Né? Você compra um iPhone aí, pô, 30% do valor. Ah, estou precisando de um iPhone, é meu sonho. Vou lá e compro. Isso fruto de uma sociedade que prega e que diz, né, que o mais importante é você realizar o teu sonho. Você ter vantagem. Todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Eu conheço gente que faz isso, porque eu não posso. Você passa a ser influenciado sem você perceber. Você perde os seus padrões. Os nossos padrões estão aqui na palavra de Deus. Por isso que a nossa vida precisa estar fundamentada nele. Por isso nós precisamos ser influenciados por ele. Veja só, a influência do mundo, ela traz algumas coisas. Relativização da verdade. Quando eu falo essas palavras, eu fico pensando na Lília, né? Na interpretação dela. Relativizar a verdade, ou seja, nem toda mentira é uma mentira. Depende, né? Aquela coisa não tem nada a ver isso. Isso foi lá atrás, hoje mudou. E a serpente fez isso com Eva lá no Jardim do Éden, para você ver que isso não é novo. Porque ela fez exatamente isso, relativizou a verdade de Deus. E Deus tinha dito, não pegue dessa árvore, não coma desse fruto. E a serpente vem com aquela história, mas será que foi isso mesmo? Será que Deus... Normalização do pecado. Nós vivemos isso hoje. Nós vivemos um tempo na sociedade onde era muito claro aquilo que era pecado e aquilo que não era. Hoje, está uma confusão danada. O pior é que isso tem entrado dentro das igrejas. As pessoas têm tido um comportamento, né, e achando que é normal. Mas a Bíblia diz que é pecado. Uma vez vê se dá tempo de eu contar essa história aqui. Eu peguei um Uber, eu tenho carro, raramente eu pego Uber, mas acho que meu carro estava quebrado, e eu não peguei Uber aqui na igreja, nem vim aqui para a igreja, em outro lugar. Preste atenção, irmão, que eu vou falar. Aí o motorista veio falando, tal, ele não estava com Bíblia, não estava com nada. E ele começou a falar mal dos crentes. Ele disse que era crente. Preste atenção. Os crentes reclamam, os crentes fazem isso, que os crentes nunca estão satisfeitos. Eu sou crente. Ele falando, mas eu estou lá dando, ele está conversando, eu estou ouvindo, né? O que ele está falando? Daqui a pouco ele começou a contar a história dele. Estou separado não sei quanto tempo. Mas aí ele diz, eu conheci essa semana uma pessoa por um site lá de relacionamento. Cristã, missionária. Tá bom, legal, né? A conversa foi ampliando, ele falou, ontem eu tive com ela. Só que eu fui lá, na casa dela, e acabei dormindo lá. Mas assim, não tem problema, que eu já falei com o meu pastor falou, não, esse domingo você fica sentado no banco, porque eu toco na igreja. Aí eu falei para ele, quando ele deu oportunidades, aí ele falou, mas aí eu falei, irmão, isso é uma coisa, isso é um pecado e tem nome. É o pecado da fornicação, você sabia disso? Você ter um relacionamento, né,
sexual com alguém que não é a sua esposa, isso é pecado. Ele falou para mim, olha o que ele falou. Eu acho que tem pecado pior. Ele disse, pior pecado é do adultério. É pior do que isso. Porque você tem uma outra pessoa. Porque o pecado que eu estou cometendo é só eu e ela. Não tenho. Aí eu disse para ele, todo pecado é contra Deus. Dependente se você tem 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, que você vai atingir com o seu pecado, e o seu pecado atinge mais pessoas do que você possa imaginar, vai ferir quem está perto de você, mas principalmente é contra Deus. Percebeu, irmão? A influência, a normalização do pecado, a relativização da verdade, uma espiritualidade sem arrependimento, um cristianismo sem cruz. Esse é o problema. Nós não somos perfeitos, eu não sou perfeito, mas nós precisamos ser influenciados por Jesus. Porque quando nós somos influenciados por Jesus, Ele é a verdade que liberta. Ele nos liberta, nos santifica. É o amor que confronta e restaura a nossa vida. Ele vai nos moldar, nos moldes da cruz. Mas quem tem nos moldado? Com quem nós temos andado? Nós precisamos pensar sobre isso. Por último aqui, andar com Jesus é um chamado diário. Isso é uma outra coisa que é extremamente importante. Andar com Jesus é um chamado diário. Não é imitação externa, mas é vida transformada internamente. Porque aquilo que Jesus, a transformação que Jesus faz na nossa vida, querido, ela vai se refletir no nosso exterior, mas ela começa no nosso interior, dentro da gente. Sabia? Porque se ele não muda aquilo que está dentro, não adianta o exterior. O exterior pode ser maquiado. Pode ser maquiado, você pode maquiar. Pode ser um engano. Há um princípio espiritual que a gente chama de engano, É um engano. A pessoa parece que é aquilo, mas não é. Mostra ser uma coisa que não é, porque dentro não há mudança, não há transformação, não há restauração. Por isso que a santificação é um processo. Ela não acontece, é uma mágica. Você está em Cristo hoje, amanhã você é a pessoa mais perfeita do mundo. Você conhece alguém assim, cuidado. Está se maquiando, está usando máscara. Porque isso é um processo diário. A nossa relação com Deus, andar com Cristo, nós vamos sendo transformados diariamente. Deus vai mudando em nós, é que precisa ser mudado. Isso é diferente na vida de cada um. Isso é lindo, porque isso é individual. Eu não dependo de você para ser transformado. Eu dependo da minha relação com Ele, da minha obediência a Ele. Isso vai gerar amadurecimento espiritual e crescimento. Vai gerar o quê? Estarmos conectados com a palavra, comprometidos com a missão. A partir da minha relação com Ele, diária, constante. Porque eu não posso ter uma relação com Jesus só no domingo, só na quarta-feira, ou só no meu momento devocional. É todos os dias, em todos os momentos. E andar como Jesus andou envolve renúncia do eu. Esse é o ponto, para mim, um dos pontos chaves na vida cristã. E o mais difícil. Eu acho que o pior inimigo que nós temos não é o diabo. Nós não podemos subestimar o diabo. Se você subestimar ele, vai te dar uma rasteira. Já falei que a gente precisa ter medo dele, mas não podemos subestimar ele. Mas o pior inimigo que nós temos somos nós mesmos. É a velha natureza, é o velho homem que está aqui. Até porque é uma luta, não é? Essa luta acontece na sua vida, querido? Levanta a mão aí. Pensei que só fosse na minha. Todos os dias a gente luta. Antônio levantou as duas, hein, Antônio? Tá?
A luta do Antônio está grande. É ou não é, irmãos? Renunciar ao eu é luta, é difícil, não é fácil. Mas é o que Jesus falou. Se alguém quiser seguir a Ele, precisa passar por essa renúncia. Renunciar a si mesmo, às suas vontades, aos seus desejos. E às vezes a gente, como cristão, servos de Jesus, a gente fica brigando com umas coisas desnecessárias. Já viu? Aquela coisa que você não pode, mas você fica brigando com aquilo. É renunciar, irmão. O que eu faço, pastor? Eu quero ir naquele lugar. Eu quero experimentar isso, eu quero fazer isso. Renuncie. É só isso. É o que Paulo fez, né? Paulo ensinou isso. Chegou um ponto que ele diz assim, a vida que eu vivo agora, né, nem sou eu, é Cristo que vive em mim. Então, a renúncia dele chegou a um ponto tal que a vida dele passou a ser, né, não digo 100%, mas controlada pelo Espírito Santo. Para isso a gente tem que ter vida no Espírito, perseverança na palavra, comunhão com Deus e com o corpo de Cristo. A gente precisa ter comunhão com a palavra e com a igreja. Seguir Jesus é um compromisso diário de morrer para o mundo e viver para Deus. É isso, irmãos. Eu vou repetir aqui, morrer para o mundo, não é que você não vai sair, não é que você não vai estudar, você não vai trabalhar, você não vai se relacionar com as pessoas, né? Então, vamos parar com esse conceito, fulano não é crente, eu não falo com essa pessoa. Você foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo. Você precisa testemunhar, você precisa influenciar, você precisa ser bênção. E você vai, né, tendo um nível de relacionamento. Mas sabendo que você é diferente. Que você tem algo, né, que é muito especial, que é a presença de Jesus na sua vida. Então, isso é um compromisso diário, matar o nosso eu e permitir que Jesus me controle e dirija a minha vida. O mundo quer nos influenciar, mas Cristo nos chama para sermos formados à sua imagem. Permanecer em Jesus é permitir que Ele seja nosso exemplo, nosso fundamento e nossa maior influência. Quem é o nosso maior influenciador? Quem eu sigo? Esse hoje está na moda, porque tem galera segue um monte de gente aí. Eu tenho rede social, não sigo muita gente não, mas assim, os meus, quem eu sigo lá é Jonas Madureira, Luiz Saião, né? Ricardo Agreste, Jeremias Pereira, esses cabeçudos, né? Mas assim, aí cada um faz a sua escolha. É pecado seguir alguém? Né? Não. Mas quem influencia a sua vida? Isso nós precisamos pensar. Paulo disse, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém, irmão?